Onde esteve o foco da sua atenção nas últimas 24 horas? Que tipo de pensamentos alugaram espaço na sua mente durante a última semana, no mês que passou ou ao longo deste último ano? Faço essas perguntas porque, acredite ou não, essa narrativa interna está esculpindo o seu destino neste exato momento. A arquitetura da sua vida é desenhada pela qualidade da sua engenharia mental. Se o seu desejo genuíno é transformar a realidade externa, a primeira obra deve acontecer dentro da sua caixa craniana. A grande maioria das pessoas transita pela existência como sonâmbulos. Elas permitem que suas mentes vaguem sem direção, aceitando passivamente qualquer detrito intelectual que a correnteza traga. Elas encaram o ato de pensar como um fenômeno meteorológico, algo que simplesmente acontece com elas, sobre o qual não tem controle. No entanto, as pessoas de alta performance compreendem uma verdade fundamental: pensar é uma habilidade, e como qualquer competência, pode ser treinada, lapidada e direcionada para alvos específicos. O cérebro humano é o supercomputador mais sofisticado do universo conhecido, mas a massa o utiliza como uma calculadora básica de padaria. Utilizam esse instrumento formidável apenas para calcular o que não conseguem fazer, listar motivos pelos quais algo vai dar errado, ou descobrir como sobreviver com o mínimo de esforço possível. Mas, e se você usasse essa mesma potência cognitiva para projetar a sua vida ideal, e se a utilizasse para desatar nós em vez de criá-los, e se o foco mudasse das limitações para as possibilidades? Eu aprendi essa lição da maneira mais difícil. Durante os primeiros 6 anos da minha vida profissional, meus bolsos estavam vazios e minha conta bancária era inexistente. Eu estava perdido em relação à vida, confuso sobre dinheiro e sem saber como fazer as engrenagens girarem a meu favor. Eu tinha todo o potencial do mundo, mas minha mentalidade era miserável. Meu pensamento era disperso, caótico. Eu focava obsessivamente no que não queria, em vez de visualizar o que desejava. Eu ruminava meus problemas em vez de arquitetar soluções. Eu operava com a mentalidade de vítima, jamais de vitorioso. Foi então que encontrei um mentor que alterou minha rota. Ele me disse algo que virou a chave: se você quer que as coisas mudem, você tem que mudar. Se você quer que as coisas melhorem, você precisa melhorar. E a única maneira de melhorar é alterando a sua forma de processar o mundo. Ele me ensinou que o sucesso não é algo que se persegue desesperadamente. É algo que você atrai pela pessoa em que se transforma. A mente opera seguindo protocolos muito específicos. Tudo aquilo em que você foca com consistência, tudo o que repete internamente, tudo em que você se demora emocionalmente, sua mente aceita como uma ordem direta. Ela não discute com você. Ela não questiona a veracidade, a moralidade ou a utilidade do que você está pensando. Ela simplesmente acata seus pensamentos dominantes como instruções de comando e trabalha incansavelmente para materializá-los. É por isso que o critério sobre o que você permite entrar no seu espaço mental deve ser rigoroso. Imagine sua mente como um solo fértil. Você tem a opção de cultivar orquídeas ou deixar crescer ervas daninhas. Você pode semear abundância ou escassez. Você pode plantar sementes de oportunidade ou de limitação. Pode cultivar sucesso ou fracasso. Mas há uma coisa que você não pode fazer: deixar o terreno vazio. Se você não plantar deliberadamente pensamentos construtivos, a natureza tratará de preencher o espaço com qualquer aleatoriedade que esteja flutuando no ambiente, e geralmente são ervas daninhas. Pare e analise por um instante. Que tipo de sementes estão voando ao seu redor agora? Sobre o que as pessoas do seu convívio falam na maior parte do tempo? Elas discutem metas, visões de futuro e crescimento.
Elas debatem estratégias para evoluir e contribuir? Ou estão reclamando da inflação, do governo, do chefe, das dores nas costas, dos relacionamentos falidos e de tudo o que há de errado no mundo? A verdade é que a maioria das pessoas gasta seu tempo ensaiando seus problemas em vez de ensaiar suas vitórias. Elas treinam para o fracasso, visualizam catástrofes em vez de triunfos, e depois surpreendem-se quando a vida não avança. Mas você tem o poder de escolher um caminho distinto. Você pode optar por pensar como os vencedores pensam. Você pode decidir focar no alvo, não no obstáculo. Pode procurar portas abertas em vez de muros. Pode fazer perguntas que te empoderam em vez de questionamentos que te enfraquecem. Ao invés de choramingar, "Por que eu?", pergunte, "Como posso capitalizar sobre isso?". Ao invés de temer, "E se não der certo?", questione, "E se der incrivelmente certo?". Ao invés de lamentar, "Por que é tão difícil?", indague, "Como posso simplificar esse processo?". Ao invés de reclamar da falta de dinheiro, pergunte, "Como posso gerar mais valor para as pessoas?". A qualidade da sua vida é reflexo direto da qualidade das perguntas que você se faz. Aproveite este momento para refletir. Se você quer continuar recebendo insights como este, considere se inscrever no canal para fortalecer sua jornada de crescimento. Agora, quero falar sobre o poder de agir como se. Este é um dos conceitos mais transformadores que existem. Quando você atua como a pessoa que deseja ser, quando pensa sob a ótica da sua melhor versão, quando toma decisões como o indivíduo de sucesso que você está se tornando faria, a mágica acontece. Você começa a atrair as circunstâncias, as oportunidades e os recursos que estão em sintonia com essa nova frequência. Se o seu objetivo é a riqueza, comece a pensar e agir como alguém que já construiu patrimônio. Como uma pessoa próspera lida com o capital? Elas são prudentes, investem com inteligência, não queimam dinheiro em status vazio. Elas buscam formas de fazer o dinheiro trabalhar para elas. Associam-se a outras pessoas de sucesso. Estudam sobre negócios e mercado financeiro. Assumem riscos calculados e pensam a longo prazo. Se o seu objetivo é saúde e vitalidade, comece a operar como um atleta. Como uma pessoa saudável trata o próprio veículo físico. Elas ingerem combustível de qualidade. Exercitam-se com disciplina. Respeitam o sono, gerenciam o estresse, cercam-se de pessoas com hábitos saudáveis, fazem da saúde uma prioridade inegociável, não um plano B. Se você almeja o topo da sua carreira, comece a pensar e agir como um líder de mercado, como um profissional de elite aborda o trabalho. Eles estão em constante aprendizado. Têm iniciativa, eles resolvem problemas em vez de criá-los. Adicionam valor onde quer que pisem, constroem pontes e relacionamentos, assumem responsabilidade total pelos resultados. Pensam como donos, não como funcionários que apenas batem cartão. O sucesso deixa rastros. Todo indivíduo bem-sucedido segue padrões mentais e comportamentais específicos. A boa notícia é que esses padrões são replicáveis. Esses modos de pensar podem ser instalados. Esses hábitos podem ser forjados. Você não precisa reinventar a roda, basta modelar o que funciona. Mas aqui está a chave mestra. Você precisa agir como se já fosse essa pessoa, antes mesmo de ter a evidência física disso. Isso exige fé, exige crença inabalável em si mesmo e no processo. Exige que você cale aquela voz interna que sussurra quem você pensa que é. Você não é rico, você não é saudável, você é uma farsa. Essa voz é apenas o eco da sua programação antiga. É a voz da limitação, da escassez, do medo. Mas você tem o poder do veto. Você pode dar ouvidos a ela ou escolher sintonizar outra estação. Você pode escolher pensamentos que te servem em vez daqueles que te sabotam. Deixe-me ilustrar com um exemplo prático.
Anos atrás, conheci um homem que sonhava em ser palestrante profissional. Na época, ele operava máquinas em uma fábrica, ganhando o suficiente apenas para sobreviver, mas tinha uma visão. Queria viajar o mundo compartilhando ideias transformadoras. Queria escrever livros. Queria fazer a diferença. Ele poderia ter olhado para o crachá da fábrica e dito: sou apenas um operário, não tenho diploma, não tenho experiência de palco, não conheço ninguém influente. Isso é delírio. Mas, em vez disso, ele escolheu pensar e agir como um palestrante profissional antes mesmo de subir em um palco. Começou a estudar os grandes oradores, lia tudo o que podia, ouvia gravações incessantemente, ia a seminários, praticava discursos no espelho e em qualquer oportunidade, entrou para grupos de oratória, ofereceu-se para falar de graça em associações de bairro. Ele passou a se ver como um palestrante que temporariamente trabalhava em uma fábrica, e não como um operário que sonhava ser palestrante. E sabe o que aconteceu? Em 2 anos, ele ganhava mais falando em meio período do que na fábrica em tempo integral. Em 5 anos, tornou-se uma referência na área. Hoje, um único evento paga mais do que um ano inteiro de salário na antiga linha de montagem. Qual foi o diferencial? Ele mudou o pensamento primeiro, depois ajustou as ações e a realidade física não teve escolha a não ser se alinhar à nova frequência. Ele se tornou aquilo em que pensava na maior parte do tempo. Esse princípio é universal, mas exige disciplina espartana. Exige que você vigie sua mente como um segurança armado protege um banco. Exige seletividade sobre a informação que você consome. Requer o desenvolvimento do que chamo de higiene mental, a prática diária de limpar o lixo cognitivo. Assim como você escova os dentes diariamente para evitar a podridão, precisa praticar a higiene mental todos os dias para evitar a corrosão do pessimismo. Isso significa iniciar o dia com inputs construtivos. Significa ler livros que expandem sua consciência em vez de assistir noticiários que a contraem. Significa andar com pessoas que elevam seu nível, não com âncoras que te puxam para o fundo. Significa perguntar-se regularmente: o que estou pensando agora? Esses pensamentos me aproximam ou me afastam dos meus sonhos? Seus pensamentos geram sentimentos. Seus sentimentos ditam suas ações, e suas ações determinam seus resultados. Se quer resultados diferentes, a mudança começa na raiz, no pensamento. Se quer confiança, pense de forma confiante. Se quer ação eficaz, pense de forma empoderadora. Mas pensar por si só não basta. É preciso fundir o pensamento correto com a ação massiva. Você deve se comportar de maneira congruente com quem está se tornando. Suas decisões devem basear-se no seu destino, não no seu histórico. Invista seu tempo e energia em atividades alinhadas com sua nova identidade. Se você se vê como um empreendedor de sucesso, como gastaria seu tempo livre? Assistindo reality shows ou estudando estratégias de mercado, reclamando da economia ou buscando lacunas para inovar? A resposta é óbvia. No entanto, a maioria diz querer o sucesso, mas continua agindo como fracassado. Querem o prêmio, mas não querem pagar o preço. Querem o destino, mas rejeitam a jornada. Sucesso não é acidente, nem sorte, nem estar no lugar certo. Sucesso é a consequência inevitável de pensar e agir em sintonia com o êxito por um longo período. É uma questão de se tornar o tipo de imã que atrai a vitória. E como se faz isso? Alimentando a mente com possibilidades, modelando os grandes, agindo antecipadamente como a pessoa que você almeja ser. Muitos travam aqui e dizem: mas isso não é apenas pensamento positivo? Não é auto-engano? Não. Existe um abismo entre pensamento positivo e pensamento correto. Pensamento positivo diz que tudo é maravilhoso e ignora a realidade. Pensamento correto encara a realidade nua e crua, mas escolhe uma resposta estratégica.
O positivo é passivo, o correto é ativo. O positivo espera, o correto transforma. Não estou falando de fantasia ou negação. Estou falando de alinhar sua psique com seus valores e visão. Estou falando de usar a mente como a ferramenta poderosa que ela foi projetada para ser, não como sua senhora. Sua mente deve servi-lo, não dominá-lo. Mas como qualquer servo, ela precisa de ordens claras e supervisão constante. A maioria deixa a mente correr solta como um cavalo selvagem e depois reclama do caos. Você tem a opção de assumir as rédeas. Pode direcionar sua energia mental para desfechos favoráveis. Pode agir como a pessoa do futuro, em vez de ficar preso ao fantasma do passado. Lembre-se da história do jovem que perguntou a Sócrates como adquirir sabedoria. Sócrates o levou ao rio e afundou a cabeça do rapaz na água. Quando o jovem estava quase se afogando, debatendo-se desesperadamente, Sócrates o puxou e disse: "Quando você desejar a sabedoria com a mesma intensidade com que desejava respirar, você a encontrará." O mesmo vale para o sucesso, saúde ou felicidade. Quando se torna uma obsessão, quando domina seus pensamentos como a necessidade de oxigênio, você encontra o caminho. Mas a maioria quer o sucesso apenas se for conveniente. Querem que seja fácil e rápido. Querem pensar no sucesso de vez em quando, mas não funciona assim. Exige imersão total e consistência. Exige visualizar sua vida ideal diariamente. Exige agir como um vencedor, mesmo nos dias em que você se sente derrotado. É aqui que a maioria falha, na inconsistência. Pensam positivo na segunda, negativo na terça e neutro na quarta. Trabalham nas metas quando estão motivados e as abandonam quando cansam. Mas o sucesso exige constância, especialmente nos dias difíceis. Exige manter o padrão alto mesmo quando o cenário é caótico. É isso que separa os realizadores dos sonhadores. Os fracassados são escravos de seus sentimentos. Fazem o que têm vontade. Os vitoriosos fazem o que precisa ser feito, independentemente de como se sentem. Se você quer fazer parte desse grupo, precisa desenvolver essa disciplina de ferro. Controle seu pensamento, direcione sua energia. Haja de acordo com seus compromissos, não com suas emoções. Antes de passarmos para as estratégias práticas, deixe um comentário abaixo dizendo: "Eu assumo o controle", se você está comprometido com essa mudança hoje. Aqui estão algumas estratégias para aplicar isso na sua rotina. Primeiro, comece o dia revisando suas metas e visualizando sua vida ideal. Dedique 10 minutos pela manhã para sentir na pele a realidade que você quer criar. Isso programa seu GPS mental para identificar oportunidades durante o dia. Segundo, monitore sua mente. Quando um pensamento sabotador surgir, intercepte-o e redirecione. Você não controla o primeiro pensamento que surge, mas tem total autoridade sobre o segundo. Terceiro, pergunte-se: o que minha versão de sucesso faria nesta situação? E então, faça. Decida com base na sua identidade futura. Quarto, filtre suas companhias. Somos a média das pessoas com quem convivemos. Se quer pensar grande, ande com gigantes. Se quer saúde, conviva com quem se cuida. Quinto, nutra seu intelecto diariamente. Livros, áudios, vídeos educativos. A qualidade da saída depende da qualidade da entrada. Seu cérebro é um processador. Dê a ele bons dados. Sexto, pratique a gratidão agressiva. Focar no que você tem gera um estado mental de recursos, atraindo mais motivos para agradecer. Sétimo, faça uma revisão semanal. Ajuste a rota. Pergunte-se se seus pensamentos e ações da semana foram congruentes com seu objetivo. Lembre-se, tornar-se bem-sucedido não é um golpe de sorte.
É sobre treinar a mente para ver soluções onde outros veem problemas. A capacidade de transformar sua vida reside na sua habilidade de escolher seus pensamentos e agir como se a vitória já fosse sua. Muitos esperam ter para ser, mas a ordem universal é ser para ter. Você se torna rico internamente antes de ver o saldo bancário mudar. Isso requer agir com informações incompletas e confiar que o esforço consistente trará resultados. Seu passado não é seu futuro. Suas circunstâncias atuais não são sua sentença final. O que define seu destino é a qualidade do seu pensamento e a consistência da sua ação a partir de agora. Então, pergunto novamente: o que tem ocupado sua mente? Seus pensamentos são compatíveis com a vida que você sonha? Se não, mude-os agora. O tempo das desculpas acabou. O tempo de culpar o cenário externo acabou. O tempo de esperar um salvador acabou. Você tem tudo o que precisa para começar a revolução interna, agora mesmo. Novos pensamentos, novas escolhas, novas ações. O novo você está a uma decisão de distância. Sua identidade daqui a 5 anos será moldada pelos livros que ler, pelas pessoas com quem andar, mas fundamentalmente pelos pensamentos que cultivar. Escolha pensamentos que te desafiem a crescer e haja sobre eles. Você não é uma vítima, é um criador poderoso. A questão não é se você pode mudar sua vida, mas se você vai mudar. Acredito que você tem o necessário. Mas minha crença não basta. Você precisa acreditar. O seu momento é agora. O futuro aguarda suas ordens. Pense e então seja. Sonhe e então faça. Visualize e então viva. Este é o caminho para uma vida extraordinária.